Fala galera do canal Futebolismo, tudo bem com vocês? Aqui é o Sidney e no vídeo de hoje nós iremos fazer um resumo sobre a Copa do Brasil, dizer o que mudou por conta da pandemia, como era antes e como vai ser agora, os jogos que já aconteceram e os jogos de hoje, né? Porque hoje, terça-feira, dia 25 de agosto, teremos jogos e amanhã também. O jogo de hoje será o retorno da Copa do Brasil. E mais um detalhe, antes de irmos para o assunto principal do vídeo, deixa o like, compartilha e faz a inscrição se você não tiver inscrito. Isso ajuda muito. Agora bora lá pro vídeo. Bom, e para começar, é válido destacar que essa é a 32ª edição da Copa do Brasil, que vai voltar a ser disputada após 5 meses de paralisação por conta da pandemia do coronavírus, que afetou todos os campeonatos de futebol ao redor do mundo. O atual campeão é o Atlético Paranaense, que ganhou do Flamengo em 2019. Afinal, na data sem a pandemia, seria no dia 16 de setembro, mas com essas mudanças, a decisão será só no dia 10 de fevereiro de 2021. E mais um detalhe, quem ganhar a Copa do Brasil, como muita gente já sabe, recebe uma vaga na Libertadores. Eu não vou destacar exatamente qual estado são os representantes, mas no geral são 91 clubes que participam do campeonato. E a Copa do Brasil ela é dividida em diversas etapas. A primeira fase ela é disputada em partida única, com a equipe que está no pior ranking atuando em casa, mas o time bem mais posicionado tem a vantagem do empate. Logo, não há decisão nos pênaltis nessa primeira etapa. Já na segunda fase, que ela conta com 40 clubes classificados da primeira fase, eles se enfrentam também em jogo único, mas neste caso o empate leva a disputa para os pênaltis. A terceira e quarta fases, os clubes eles começam a se enfrentar em confrontos de ida e volta, e se o placar agregado acabar empatado, a disputa será nos pênaltis, porque não tem critério de gol fora de casa. Já as oitavas de final, as 5 equipes restantes, que já ganharam de todas as fases anteriores ditas, vão se juntar com os 11 times pré-classificados. Esses 11 times, 8 deles conseguiram esse direito por jogar Libertadores. Nessa competição vai ser o Atlético Paranaense, o Corinthians, o Flamengo, o Grêmio, o Inter, Palmeiras, São Paulo e Santos. O Fortaleza entra por ter sido campeão da Copa Nordeste, o Cuiabá foi campeão da Copa Verde e o Red Bull Bragantino campeão da Série B. No geral, formam 11 clubes que já entram diretamente na oitava de final. Já nas quartas de final e fases seguintes, todos os classificados participarão de sorteio em pote único, onde qualquer time pode se enfrentar em jogos de ida e volta. O vencedor dessa competição ganha 54 milhões pelo título. São 2 milhões a mais do que o Atlético Paranaense ganhou no ano passado. E se somar todas as fases, o campeão pode chegar a arrecadar até 72 milhões, quase 73 milhões, dependendo da fase em que ele entrar. E só uma curiosidade, o time brasileiro que mais tem títulos da Copa do Brasil é o Cruzeiro, com 6 conquistas. E em segundo lugar vem o Grêmio com 5. Agora vocês podem dar uma olhada, uma conferida na lista com todos os vencedores e todos os anos. Agora que eu já dei um resumo da Copa do Brasil, bora falar sobre os jogos de hoje. Bom, nesta terça o Fluminense pega o Figueirense lá no Maracanã, Afogados versus Ponte Preta em Pernambuco e América Mineiro versus Ferroviária em Belo Horizonte. Também haverá confrontos na quarta e quinta-feira para definir os classificados para a fase seguinte. Esses jogos de terça hoje serão jogos de volta, porque os jogos de ida, o Afogados perdeu para o Ponte Preta de 3-0. O Afogado vai ter que aprender a nadar, hein? Os gols dessa partida foram do Roger, Bruno Reis e o Everton contra. Já o Fluminense busca a virada sobre o Figueirense depois de perder por 1-0 na ida. E por último, Ferroviária e América Mineiro empataram no jogo de ida e, portanto, agora quem vencer o jogo atual, independente do resultado, vai levar. Agora podemos falar sobre os jogos de quarta-feira. América contra a Juventude, no jogo de ida terminou em 1-0. Paraná contra Botafogo, a vitória do Fogão por 1-0 na ida, com gol de Luiz Fernando. CRB versus Cruzeiro, lá no estádio Rei Pelé. CRB venceu na ida por 2-0 com 2 gols de Léo Gamalho. Vitória contra o Ceará no Barradão, a vantagem do Ceará, que venceu o primeiro jogo por 1-0, e o Goiás contra o Vasco na Serrinha, onde o Goiás venceu em São Januário na ida, gol de Fábio Sanches. Já os jogos de quinta-feira, dia 27/8, vai ter o Brusque versus Brasil de Pelotas, vitória do Brusque por 1-0 na ida, gol do Thiago Alagoano, e o São José do Rio Grande do Sul versus o Atlético Goianiense, no estádio Francisco Noveleto. O Atlético Goianiense venceu o primeiro jogo por 2-0, gol de Renato Kaiser e Nicolas. E bom, assim nós fechamos o nosso vídeo de hoje. E mais uma vez, deixa o seu like, compartilha e faz a inscrição se você não está inscrito. A gente também tem podcast, também temos as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, tá tudo aí na descrição do vídeo. E é isso, valeu e até a próxima. Fui!